Vejam vocês que mesa que nós temos aqui. Olha aí. De time, hein? Discussão. Aliás, meus parabéns ontem pela grande audiência que a Jovem Pan teve. Ontem foi uma audiência monstro da TV Jovem Pan. Sim. A gente acompanha pelo Ibope. Hoje está mais ou menos, né? Hoje está mais ou menos. Eu preciso olhar no Ibope. Era muito honesto. Quando eu interrompo, é porque o Ibope está baixo. Sim. É bom deixar pressão isso pra bem quem claro. também tá bom. Muita pressão. Se eu interromper é porque... É que você não tá dando audiência. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho aqui o real time. Então é o seguinte, ontem a Jovem Pan teve quase o triplo da audiência. Se somasse todas as emissoras, a Jovem Pan estava em primeiro lugar na cobertura da eleição. Parabéns a você, que Muito era obrigado, a equipe do sim. 3 em 1, que é você, o nosso querido... O Evandro. O Evandro, que fez muito bem. A moça, a menina... A Soraya. Bruno Pinheiro. E o Pipernão. E o Pipernão. Era o Barcelona no auge. É um canhoteiro pra apanhar. Pá no Piperninho e ele apanha. Ele apanha com Apanha categoria. bem, Rock apanha Balboa, bem. mas ele é bom. A nossa querida foi embora. Amanda? Amanda Klein. Mas por quê? Clarice? Vocês saiu. Saiu. Você não viu? Sabia. Soltaram fogos caramuru aqui na turma da direita. O Sami que mandou embora. Eu não mandei. Por que ela saiu? Sami colocou. Fofoquinha. Inteligência O Sami Dana mandou Eu vou embora. dizer. Foi você, Sami? Não, nem sabia que ela saiu. Ela era importante. Ela e o Piperno fazem o contraponto Exatamente. da esquerda. Gente finíssima. Os dois muito, muito legais. A gente brinca muito aqui. A gente é muito brincalhão e às vezes se ferra com brincadeirinhas. Muito engraçadinho. Mas eu acho que a vida tem que ser levada assim, porque senão ia ser muito chato. Mas sem processo. Mas nós temos aqui presença ilustre do Tomé Abduch, que sempre está aqui e sempre esteve aqui nesse programa desde que 2014. Desde daquele que Da você... manifestação. Da manifestação. Nas ruas. Isso, Nas manifestações, sempre. Emilhão, posso começar falando uma coisa aqui? Eu... Preocupado com o Samidama, né? Que ele brigou comigo na última vez, tava bravo. Eu trouxe uma paçoquinha amor aqui. Boa, dama. Paçoca ele gosta. Uma paçoquinha amor. Paçoca com força ele gosta. Eu fiquei preocupado com o Morgadão. Com o Morgadão. Fiquei preocupado com o Morgado sentir fome. Eu trouxe um sonho de valsa. Boa. Você lembra que a última vez você trouxe presente, o pau torou, hein? Cuidado. Tomé. E não trouxe um corticoide pro Alba? Pera lá, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Trouxe uma sobrancelha. Vamos ao que interessa. Vamos a pauta. Focar na pauta. Eu achei que essa eleição, cara, só deu reeleição. Se você analisar bem, sei lá, 80%, 90% de reeleição dos prefeitos. Sim. Né? Sim, 80%. Impressionante, 80% de reeleição. Mas olha só, mais de 80% dos prefeitos são de direita ou de centro-direita. Não, mas tudo bem. Vamos esquecer esse negócio de direita, esquerda, centrão e tal. Vamos esquecer. Essa reeleição. Por quê? Por que teve tanto prefeito reeleito? E prefeito que pegou pandemia também, pegou bucha lá atrás, né? Por quê? Por que você acha que aconteceu esse fenômeno? Eu nunca vi ter tanto prefeito reeleito. Tudo bem, a gente sabe que a máquina funciona na hora. Por que você acha isso? Um dos grandes problemas é a máquina. A máquina na mão, ela é muito pesada. Você tem uma caneta na mão, você tem as secretarias que trabalham para você, você tem as regionais que trabalham para você, você tem os vereadores que trabalham para você e tem muito dinheiro envolvido. Então, com isso, a reeleição ela acaba acontecendo. A mesma coisa acontece com os deputados federais, estaduais. Reparem que a maioria dos deputados federais estaduais, eles vão se mantendo no poder ou colocando alguém da família. Um amigo, um primo, um pai, uma mãe. E assim a política do Brasil vai se fazendo. Então, é muito complicado quando você tem um poder financeiro muito significativo contra pessoas novas. Eu, por exemplo, consegui ser eleito porque eu tive visibilidade de mídia. Agora, você pega uma pessoa que não tem essa visibilidade, ela quer sair candidata, dificilmente ela se elege. Ela não tem mídia para poder mostrar o plano de governo dela. Mas as redes sociais são ainda muito pequenas, a não ser que você se torne um influenciador ou algo parecido. Mas, Tomé, por exemplo, se você pegar a mídia, o cara que tinha mais mídia era o da Atena.
O Datena, porra. Anos, 30 anos. Mas aí entra também mas um você pouco de postura, conhece o Datena. Governo, caráter, aí tem muita coisa envolvida. Eu acho que, assim, simplesmente, eu acho que o brasileiro já está votando diferente. Já está muito já está votando diferente. Muito. Então, por exemplo, você vê, o Datena é conhecido, era um cara que tinha aquele discurso, mas o povo não confiou nele. Exato. Né? Não confiou porque o discurso dele era fraco. Ele não conhecia a cidade, não falava coisa com coisa. Exatamente. Era tudo no gerúndio. Né? Vamos fazer, queremos criar, a eleição precisamos... municipal, ela tem um caráter menos ideológico. Você está mais próximo do eleitor, né? Sim. E aí o poder do dinheiro faz diferença, né? Das emendas que cresceram muito, porque muitos partidos que ganharam e os prefeitos que foram reeleitos, acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, emendas à máquina, né? Número de vereadores, etc. Mas o tema ideológico, ele não tomou conta das eleições municipais. Tomou aqui em São Paulo, enfim, mas na maioria não tomou. E aí é o problema, é o buraco, é a iluminação, a polarização seria isso que a polarização não... Aqui em São Paulo teve, porque teve um caráter mais plebiscitário aqui, né? O voto anti-Boulos, da rejeição, enfim, na esquerda, direita. Agora, em outras capitais, a gente não observou isso. E mesmo em São Paulo, também teve esse componente menos ideológico, tanto é que quem ganhou foi a centro-direita, né? E vocês que... O que é uma centro-direita? Isso É é a uma pessoa ótima que senta pergunta. assim, ó. a bundinha para a esquerda. É a bundinha para... eu não consigo Hoje entender. é assim, hoje eu não estou na consigo direita, mas se amanhã eu escorregar, eu vou para a esquerda, entendeu? É mais ou menos, né? Cavalo. Mas o discurso dos partidos ou dos caciques, ele vai meio para essa linha que vocês estão falando. O cara do centro, ele agora tá mais falando que é da direita, mas se for conveniente, volta para a esquerda. Valdemar. Certo? Valdemar. Já fez parte do governo Lula. Opa. E agora é Bolsonaro. Exato. De Mogi. O Boy, conhece? A turma está percebendo que não tem mais sentido ser da esquerda. A esquerda fracassou na economia em todos os lugares. A esquerda, ela afronta a sociedade quando ela fala de costumes. A grande maioria dos brasileiros é conservador. E as pautas deles são pautas totalmente distorcidas com a realidade. Então, ou seja, a economia vai mal, o país se endivida, a gente percebe novamente as estatais, né, voltando para a mão das mesmas pessoas e dando prejuízos homéricos. E está todo mundo esperto com política hoje. O Bolsonaro formou mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita, que são conservadores e que sabem o que aconteceu com o Brasil. Então não tem mais, a esquerda não vai ter mais vez, eu acho que no mundo todo. Veja o Boulos perdeu aqui em São Paulo. Historicamente, perdeu no bairro dele. São Paulo sempre foi uma cidade que votou mais à esquerda. Ele só foi mais votado em 3 regiões de 57 de São Paulo. Nós conseguimos tirar São Paulo da mão do invasor de propriedade privada e trazer de volta para a mão da direita. Para as pessoas que acordam, que trabalham. Mas quase votou no Marçal. É verdade. Foi o Marçal. Verdade. Foi essa mesma turma esperta. Foi iludida pelo dividiu. Cavalinho. Não, porra, isso demonstra para nós uma coisa muito importante. Nós não temos um salvador da pátria. É isso aí. A direita, ela necessita que as pessoas se demonstrem, se provem de direita. Não adianta aparecer uma pessoa que veio do nada, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, se dizendo de direita e todo mundo acreditando nele. Olha só, ele fez uma entrevista com o Boulos. Deu palanque pro Boulos. Você imagina só? Marçal eleito prefeito de São Paulo? Então, assim, para mim foi uma grande decepção, mas ao mesmo tempo, eu, desde lá de trás, eu sempre me posicionei que eu estava ao lado do governador Tarcísio de Freitas e ao lado do Ricardo Nunes. Eu apanhei muito por conta disso. Eu tinha ali uma consciência que o melhor para São Paulo era a continuidade do que nós temos hoje. E ainda bem que deu certo. Vocês imaginam se fosse um segundo turno de Marçal e Boulos e todas as pesquisas que foram feitas pelos partidos, que não são essas pesquisas da mídia, que a gente tem dúvidas se são corretas ou não, a dos partidos, indicavam que o Boulos ganhava do Marçal. Já pensou hoje, a gente está aqui sentado falando Boulos é o novo prefeito da cidade de São Paulo? Daí, mas deixa eu falar uma coisa para você. Já tivemos Celso Pita e Erundina. É verdade. São Paulo é indestrutível. São Paulo pode vir o Boulos. A rota. Pode vir, porra. Mas São Paulo é indestrutível. São Paulo é muito maior do que... A última vez que ele estava, amigo meu, no estúdio, não deu tempo. Então eu queria perguntar para professor Oscar Malvez, que é doutor, professor da GV durante quase 40 anos. Oscar, Oi. Só vai prosperar uma cidade se a economia andar. Não existe caso de cidade que prosperou que a economia andou. É o que eu falo, hein? Neste sentido, e você que faz muita consultoria,
Você acredita que São Paulo está melhor? Que a gente tem aí um panorama bom pela frente? Quando eu digo no papel de empresário, do que você vê das empresas. Porque sem empresa vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo. Começa com como? Sami, eu acho que sim. Eu acho que São Paulo, ele se distingue em muitos aspectos, né? Pela pujança que São Paulo pelas pessoas que estão aqui, né? Pelo tudo que a gente tem, quer dizer, e o interesse não só do país em São Paulo, né? O mundo, ele chega em São Paulo. Pode chegar em outros estados, mas eu acho que São Paulo, ele chama a atenção pela pujança, né? E pela diferenciação que ele tem. Então, pode não estar do jeito que a gente imaginaria que estivesse, mas eu acho que está andando e acho que vai andar muito mais rápido, considerando, vamos dizer assim, já as iniciativas que o próprio Tarcísio teve aí ultimamente de trazer capital para desenvolvimento, quer dizer, mas eu acho que temos muita coisa para fazer. E se a gente falar em São Paulo capital, nem se fala, né? Eu acho que todo mundo sabe dos probleminhas que a gente tem e que a gente precisaria, então, realmente melhorar. Boa. Boa, professor. É isso aí, professor. Professor falou e não falou nada, né, professor? Não é que nem a gente aqui fala tudo no olho, na cara. A gente fala então vamos lá. Professor falou. Professor acredita em São Paulo. Tá bom. Certo? A gente também acredita. Porque São Paulo é São Paulo. Resta. E a gente já viu muito nego ruim na prefeitura. Não é? E São Paulo, Jânio 4. São Paulo é Erundina. Vota mal. Martola. Vota mal. Nessa vez, os caras nem votaram. Porque tem uns bolsonaristas que consideram o Nunes de esquerda. Isso. Porque teve aí um papo que ele fez banheiro, não sei o quê, banheiro aquilo lá. Mas quem é da prefeitura fala, esse cara fez uma boa administração. Os caras que manjam de administração falam, esse cara é bom. É lógico que na época da eleição surgiu aquela coisa. Teve o Salles, teu parceiro lá, que era contra também, que Marçal. Pulou do cavalo, foi pro Marçal, agora tá aí triste. Tá. Você não tá, você pulou no cavalo. Ligou pro Leonardo DiCaprio. Eu tô feliz, eu sou o Ricardo Nunes desde o primeiro dia. Você não entrou no cavalinho. Posso contar um Cavalinho pouco, azul. Ricardo? Então vamos lá, vamos falar disso. Quem me aproximou do prefeito Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio. Nós nos aproximamos, eu, óbvio que fui para a prefeitura, né, ouvindo essa história toda da direita, o Ricardo Nunes, ele não é de direita, eu já cheguei lá com um certo cuidado. Primeira coisa que eu vi, uma pessoa extremamente educada e gentil. Sim, e a gente percebe na percepção, ele é muito educado mesmo. Como se trata os outros, como ele trata funcionários, como ele trata o pessoal que serve café. Pensa uma pessoa encantadora. Aí, toda hora eu olhava para o bolso dele, ele colocava a mão, em determinado momento eu vejo que ele tira um terço do bolso. Falei, puxa vida, ele é cristão. Aí conversando com ele, sou empresário. Começamos a falar sobre economia, sou liberal na economia. Aí comecei a ouvir um papo que ele foi a favor da ideologia de gênero. Eu peguei e fui pesquisar. Eu vejo ele na Assembleia com o microfone na mão, lutando contra a ideologia de gênero com todas as forças dele. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada na história. O Bruno pegou ele porque ele era de direita. Então, mas eu só acabar de finalizar todo o assunto. Aí a coisa foi caminhando, eu começo a ver a relação dele com o governador Tarcísio. Tudo que o governador Tarcísio pediu, sem exceção, ele fez. Eles resolvem as coisas pelo telefone. Aí comecei a olhar mais. Eu falei, puxa vida, ele é o primeiro que chega na prefeitura e o último que vai embora. Aí comecei a acompanhar as visitas nas periferias. Eu fiquei impressionado com a quantidade de projetos que tem em São Paulo. É uma coisa impressionante. É na parte de infraestrutura, é UBS, UPAs, creches, ajuda para Cracolândia. Ele formatou em várias regiões de São Paulo local para poder receber as pessoas que são usuários de cenas abertas de drogas. Eu olhei e falei, puxa vida, ele não é essa pessoa que diziam que era. Aí eu fui compreender por que o governador Tarcísio estava botando tanta fé nele. Aí eu olhei para o caixa da prefeitura. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você tem um incompetente ou alguém da esquerda administrando alguma coisa? A economia começa mal. O caixa com dinheiro sobrando para investimentos. Então eu mudei um pouco a minha percepção e ali eu compreendi que nós tínhamos um aventureiro que estava chegando, óbvio, com um discurso maravilhoso, que fala tudo que nós queremos ouvir, e uma pessoa que estava entregando o resultado. E mais do que isso, em parceria com o governador do estado. Aí eu comecei a olhar e falei, puxa vida, o Tribunal de Justiça está apoiando todo mundo.
Aliás, queria mandar um abraço aqui para o doutor Fernando, né, o nosso presidente do Tribunal de Justiça. O Ministério Público também com uma boa relação. Eu falei, nossa, São Paulo está pela primeira vez com pessoas sérias tomando posturas. É claro que o tempo pode fazer com que a percepção nossa mude, mas tudo que eu vi até agora foram coisas maravilhosas. Por isso eu apoio o Ricardo Nunes. Eu acredito que nós vamos ter o melhor momento de São Paulo. E não é discurso eleitoral não, tá? Sim. É percepção. Não, já foi. Eleição já foi. Já foi, eleição já foi. Então, mas aí você entra naquilo lá que essa turma fala que é o sistema. Ah, vocês são do sistema, vocês são do sistema, vocês são do sistema. Queremos um candidato antissistema. Sabe aquele discurso antissistema que pegou, que é o do Marçal. Exato. Tem um monte que é antissistema aí. E aí? Não, vamos você lá. É sisteminha agora? Vamos lá. Sistema, irmão. Você não é mais. Eu também. Vai trair o sistema. Calma, vamos lá. Sistema eu também sou antissistema. Sou antissistema. Nós temos que entender um pouco a história do país. O país vem de uma política de coalizão criada por quem? Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios e secretaria na mão de partidos políticos. Essa é a história do país. O Ricardo Nunes, ele nasceu como vereador neste momento político e ele absorveu essa prefeitura como vice. Agora ele vai ter a chance de demonstrar se ele vai colocar secretários, que ele deve fazer uma boa alteração de secretários técnicos. E tenha certeza, o Tarcísio fez isso. Eu acredito que ele também vai fazer. É isso que a gente espera dele agora. Pessoas mais técnicas que possam administrar São Paulo com propriedade. Então vamos ter um pouco de calma, porque a gente não pode taxar todo mundo já colocando na testa da pessoa que ela é ruim. Esse é o grande problema que nós vivemos hoje. A direita atacando a direita. Sim. Nós conseguimos nos livrar do Boulos. Exatamente. Essa é a grande vitória que nós temos. É nisso que nós temos que focar. E eu acredito que isso aqui vai dar certo. Eu tenho essa percepção. E se não der certo, eu vou ser o primeiro a me levantar e criticar. Mas o Marçal... Agora, deixa eu fazer essa questão, perguntar pro Gani. Porque assim, ninguém está questionando aqui o Ricardo Nunes como uma pessoa mal ou boa, é um cara muito bacana, já veio no Pânico, um cara muito educado. Mas assim, agora falando de política, Gani, o Marçal, num cenário hipotético, Marçal indo com o Nunes, você acredita que o Nunes teria trabalho? Seria o mesmo resultado? Por que eu digo isso? Porque a gente... nesse segundo turno, quem é de direita, obviamente votou no Nunes, mesmo a turma que votou no Marçal, que fica praticamente empatado todo mundo, votou, obviamente, no Ricardo Nunes, porque não queria de jeito nenhum o Boulos na prefeitura. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o que o Emílio falou, esse lance do sistema, antissistema, a gente vê, junto com o Nunes, tava o Kassab, Paulinho da Força, então a turma não queria ver um candidato que fala que é de direita, tá junto com o Paulinho da Força, e como o Marcelo sempre falou, eu tô aqui, eu quero conversar com todo mundo, mas eu saio aqui sem dever nada para ninguém, eu não tenho apoio de ninguém, não tô devendo secretaria para ninguém. Você acha que num eventual segundo turno, o Marçal, dizendo ser de direita, antissistema, ele poderia ganhar do Ricardo Nunes ou não? Acho muito difícil pelo voto da esquerda. A esquerda não votaria de jeito nenhum no Pablo Marçal, mas a esquerda vota no Ricardo Nunes, né? Pegando uma esquerda mais moderada, Tabata Amaral, por exemplo, ou mesmo aqueles que votaram no Datena, ou mesmo aqueles do Boulos, né? Eles até votariam no Ricardo Nunes, que é identificado mais como centro-direita, mas o Marçal aí não. Então, tanto é que o Nunes ganhou pela baixa rejeição, né? Tudo bem, fez uma administração razoável, tudo isso contou, mas ele teve muita dificuldade para chegar no segundo turno, chegou ali no voto a voto. Quando ele chegou no segundo turno, ele relaxou, né? Você percebeu, até a postura dele mudou, ele se tornou muito mais solto, né? Um discurso muito mais solto, ele estava apreensivo, né? O discurso que ele fez ontem, depois da vitória, eu brinquei que se ele falasse daquele jeito, ele teria ido com mais facilidade para o segundo turno. Mas o grande ativo dele é a baixa rejeição. Bom, Marçal já foi, acho que a pergunta foi completamente coerente, Morgadão, com todo respeito. Vamos falar para frente. O que você tá... Não, eu achei. Você tá se achando não dono? Não tô me achando dono do programa. Eu acho assim, a gente tem que olhar para frente e política é
termômetro e temperatura. Candidato. Qual é a temperatura do Brasil para 2026? Ela vem a pergunta. Pergunta incoerente, pergunta de retardado. Um é do Marcelo, o outro tá um pouco ultrapassado. Pergunta qual piscina você vai pôr na sua mansão. Vai dormir, a gente tem uma ala aqui que é um pouco ideológica, que faz parte do Zezão, que não acredita no BRICS. E tem outro cara que é apaixonado pelo Marçal, fez o curso e tá arrependido. Eu vou falar pra você, uma mansão aqui, ó. Vai fazer o M, vai destravar a barriga que tá enorme. Fazer o M de mamute. O que vai acontecer em 2026? M de mamute? Aí também já é demais, né? A M de mamute aqui, ó. Aí também já é demais. Vou destravar você também. Não, 2026 a gente tem uma resposta nas urnas. Dá pra ver que tem uma ascensão do centro e da direita. É ou não é? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de economia. O PIB do Brasil cresceu. Produto Interno Bruto. O que é o PIB do Brasil? É a somatória de investimentos, mais consumo, mais os gastos públicos, mais a balança comercial. Isso representa o PIB. Aonde foi que nós crescemos? Nos gastos do governo. É totalmente insustentável o que está acontecendo no país. Totalmente sustentável. Nós estamos totalmente desequilibrados em relação ao quanto a gente arrecada e o quanto a gente gasta, ou seja, o teto de gastos, a gente sabe da dificuldade que nós estamos tendo. As decisões que estão sendo tomadas são as mesmas que foram tomadas lá atrás. A tendência é a nossa economia colapsar. A direita volta para o poder em 2026. E eu acredito que nós vamos voltar com o presidente Jair Bolsonaro. Porque não tem cabimento uma pessoa ficar inelegível por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores. Isso não existe. Não existe. Não tem uma acusação, um julgamento que foi sobre corrupção com o presidente Bolsonaro. Então, nós não podemos, agora, isso não pode acontecer. Se eventualmente não der certo, nós temos o Tarcísio, nós temos o Zema, nós temos o Caiado, nós temos o Ratinho Júnior. Então a direita volta, vejam as urnas agora. Tem o Marçal? Vamos lá, eu queria só responder sobre o Marçal um pouquinho. As pessoas precisam agora de credibilidade. E está todo mundo antenado. Então, por exemplo, o Boulos. Ele dizia um invasor de propriedade privada que, de repente, vira cristão e começa a ir em igreja evangélica. Alguém acredita nisso? Ele quer descriminalização das drogas, linguagem neutra. Aí ele pega e faz sinais para o mercado, sinais para os empresários. Alguém acredita nisso? Não. O Marçal, por exemplo, falou que era cristão, depois falou que era evangélico, depois falou que era não sei o quê. Aí ele pega e toma uma cadeirada, diz que não aconteceu nada com ele, aí cai dentro de uma ambulância lá, parecendo que está morrendo, aparece com gesso na mão. As pessoas percebem quando eles não são de verdade. Falta autenticidade. Não é, o Marçal, precisa ser de verdade. O Marçal é tudo autopromoção. Tudo autopromoção. É os mais. Tudo é o corte. É o Zé autopromoção do universo. Não tem um outro autopromoção como esse Pablo Marçal. É inacreditável. Mas é um cara que mexeu. Sim, foi mexeu o agente. muito, sem dúvida. Ele chacoalhou. O Pablo Marçal foi agente do caos. Mas ele chacoalhou, porque ele mostrou ali que tem uma turma que não está com o Bolsonaro. Sim. Que se aproveitou. Mostrou uma turma tem uma turma que se aproveitou do Bolsonaro. Tem uma turma que se aproveitou com o Bolsonaro na hora que o Bolsonaro interessa, mas aí depois pula do cavalo. Exatamente. Não interessa mais. Isso ele mostrou. Aliás, tem um monte de gente. Essa turma que não apoiou o candidato do presidente Jair Bolsonaro junto com o Coronel Mello, eu quero ver em 2026 para quem que eles vão pedir voto. Porque muitos deles acabaram se elegendo com o nome do presidente Jair Bolsonaro, fizeram campanha com o Jair Bolsonaro e no momento que o nosso líder dá um direcionamento, eles não seguem? Pô, que vergonha é essa? E geralmente quem trai o Bolsonaro acabou a carreira. Acabou a carreira política. Porque o Bolsonaro pode ter todos os defeitos, mas é uma pessoa autêntica. Ele fala o que ele pensa, ele fala a verdade. E o Bolsonaro, ele tem uma coisa, ele não saiu 1 centímetro desde a época que ele é candidato. Exatamente. Ele foi candidato daquele jeito, fazendo aquelas... Saiu daquele jeito. Continua foi presidente daquele jeito. Saiu fora, tá aí meio inelegível, viajando lá, aquelas barrigonas. A grávida de Taubaté. Mas não saiu. Exatamente. Não saiu 1 milímetro do que ele pensa. E isso eu acho que o povo valoriza demais. Sabe por quê? João 8:32. Você sempre fala a verdade, Dedê, que ninguém nunca vai te tirar. Então vamos fazer um break agora. A audiência monstro desse programa. Vamos junto aí. Globo News muito triste. Triste. Nossa, Miriam Leitão, maravilhosa. Triste. Camarote. Bolo News. Cadê o Lula, mano? Cadê? O camarote tá maravilhoso. Camarote, vem aqui, mano. Vem trampar com a gente. Vamos fazer o break agora rapidinho. A gente volta já na programação da Rede Jovem Pan de Rádio. Vai lá, gente.
Eu queria fazer uma pergunta dos outsiders, né? Que eu listei 3 aqui, mas vocês com certeza tem muito na cabeça de vocês, né? Aqui de São Paulo, o Marçal. Marçal foi um outsider. Ele chegou, mexeu no negócio. A gente teve a Cristina Grêmio lá de Curitiba. Sim. Chegou, quase ganhou. E eu também considero o André Fernandes. O cara tem 26 anos, chegou e quase ganhou. Esse quase ganhou. Aí eu queria perguntar pro Tomé, que é o político, e depois a análise do Gani. O cara que perde assim, Tomé, na política, ele é tratado como? Pelo meio político e pelo partido, como o cara perdedor, mesmo o cara que fez 49%, o cara é perdedor ou, opa, peraí que a gente tem algo para construir, e a visão do analista aí do Gani? A Cristina Grêmio e o André são grandes vencedores. São pessoas que com a cara e com a coragem, sem dinheiro, com um discurso conservador e com trabalho, quase ganharam as eleições nas principais capitais do país. Vocês imaginam o André em Fortaleza? O reduto da esquerda, de uma vida toda, ele quase ganhou as eleições. Ele tem 26 anos. Imagina, olha, eu queria parabenizar você, Cristina, você é maravilhosa, parabéns, você ainda vai ser uma grande política no Brasil. A mesma coisa o André. Essas pessoas são pessoas que representam os anseios da sociedade. Com um pouquinho de estrutura partidária, teriam feito 60% dos votos. Só que, infelizmente, é o que a gente conversou no começo. Falta o quê? Falta dinheiro, falta estrutura, e esse império de poder está sempre na mão dos mesmos. Esse é meu ponto de vista. Dos donos de partido, né? Então, mas isso não vai mudar. As emendas, não vai mudar. Vai mudar. Você acha que isso muda? Claro que vai, vamos lá. Nós elegemos a direita ou centro-direita em mais de 80% das regiões do Brasil hoje. Próximas eleições, nós vamos ter eleições para o Senado. Vocês têm ideia de quantas pessoas nós vamos colocar no Senado? Aliás, eu queria pedir para você que está nos ouvindo, votem nos candidatos alinhados com segurança pública, economia e princípios e valores de família. São esses candidatos que vão mudar o Brasil. Com a eleição desses candidatos, a gente muda o cenário do Brasil. A gente começa a ter votos suficientes para poder aprovar o que nós precisamos. O que aconteceu em El Salvador, Daniel, que você comentou agora há pouco. Lá foi feito via Congresso. Por quê? Porque tínhamos representantes do povo. Isso vai acontecer no Brasil e as urnas agora nessa prefeitura demonstram isso. Eu acredito que o Brasil vai voltar para a mão das pessoas de bem breve. É só uma questão de tempo. Agora, essa questão do... recebi uma informação agora aqui, ó. Eu tenho informações, Eu tenho informações, meu amor. No pão do WhatsApp. O Boulos, nosso querido Boulos, pegou o Boulos. Ele repetiu o placar da última eleição com muito mais grana. Você sabe quanto ele gastou mais? 10 vezes mais dinheiro da última campanha para ter o mesmo resultado. Olha o que ele tem de rejeição. Só que não é dinheiro dele, né? Lógico que não. Dinheiro nosso. Nem a casa. Aí é fácil. Mas isso o Tomé também, desculpa, Tomé, gosto de você. Eu tô hoje, não sei porque eu tô falando assim. Você tá impossível. É que você comprou uma mansão. Patinadas também em alguns discursos aqui, eu vou te falar quais são. Primeiro, reeleição. Foi uma coisa que você falou que não gostaria e não, você já foi contra, certo? Fundão, que é o que eles estão discutindo agora. Todos os partidos utilizam esse recurso. E é um absurdo. Exato. Exato, vamos lá. Mas tá eu não usei o fundo, tá? Na minha eleição. Eu não usei o fundo. Agora, olha só. Pensa o seguinte. Eu tô na política. Eu tô ali numa competição com outros candidatos que não têm princípios e valores. Eu já estou eleito. Eu posso utilizar o fundo partidário para me eleger e continuar fazendo um mandato de respeito, como eu tenho feito, ou eu posso abrir mão desse dinheiro e dar para o meu concorrente usar para fazer a campanha dele. Olha a loucura que é isso. Então, qual que é o valor que nós temos que ter? Nós temos que ter pessoas dentro da política que votem no momento correto para um projeto de lei para acabar com isso. E eu vou votar no momento que chegar. Agora, eu não posso pegar e ficar dando munição para o meu concorrente contra mim. Vocês entendem como é difícil a política? Mas a direita, esse é o ponto. A direita, junto com a esquerda, deu a mão e votou a favor, né? Quando teve a oportunidade de mudar o jogo dos políticos que você... A direita não, tá? Porque assim... Não, mas muita gente votou pelo aumento do fundo eleitoral. Quem é uma pessoa que ama o país não vota a favor disso. Não vota a favor disso. Não vota a favor de aumentar salários. É um absurdo isso. Perdão dos partidos que não cumprem. Pois é. Então, aí a gente começa a diferenciar quem é quem. Assim. Então, assim, o meu discurso é que as coisas, quando você entra para a política, Daniel, e você começa a entender um pouco o bastidor, você começa a analisar qual é o melhor caminho para poder chegar mais longe com as ferramentas que você tem na mão. Então, não é que a gente muda de opinião simplesmente porque você se corrompeu. É porque você começa a ter experiência. Existe uma curva de experiência que é complexa na política. Eu estou passando por ela. Eu fico pensando, como que eu vou fazer para mudar o Brasil? Como que eu resolvo a questão da segurança pública se as nossas leis, elas não são leis que representam realmente os anseios da sociedade de colocar bandido na cadeia?
que adianta eu ficar subindo no palanque brigando? Então, a gente está amadurecendo, eu acho que como direita, e eu tenho certeza que essa maturidade vai trazer um benefício muito grande para nós. Tá vendo só? Não acreditar no não é porque o jogo, ele é o jogo Sistema, jogado, né? o jogo jogado, ele é diferente do que a gente vê quando você está acompanhando um político num programa de televisão. É muito fácil você falar do sistema, você ser um cara antissistema, você fala que está tudo errado e você vai resolver tudo facilmente os problemas do Brasil. Quando você entra e você vê as dificuldades, o que você tem que passar lá, você vai pensar diferente, porque a política, existe a política profissional. E é uma política que funciona. Exato. E funciona há muitos anos e muito bem. E os caras sabem como essa política funciona. A gente que vota, vota com emoção. Torcedor. Então é torcedor. Ah, o Boulos se ferrou. Ah, o Bolsonaro perdeu. Ah, que legal. Lá o jogo é diferente, Daniel. Que se chama governabilidade, que é o defendido. Jogo, o cara precisa saber governar. É outra conversa. Mas que decepciona, decepciona, né? Muito. Você é um empresário, né, Tomé? Eu acho que quando você entrou pro sistema que fala, você também teve suas dificuldades. Nossa, eu tô tendo até hoje, para poder estar firme lá dentro e seguir o meu propósito de estar na política. A política, ela não é para qualquer pessoa. Você tem que ter, olha, um estômago de avestruz, você tem que ter uma vontade de poder mudar o Brasil que vem do fundo da sua alma, porque senão você vira sistema. É muito fácil se corromper na política. É muito fácil você olhar e falar, puxa vida, olha, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu, no passado, eu subia num caminhão para dizer não faça. Então, é o tempo todo tendo assim uma firmeza de quem você é e para onde você quer ir, para poder fazer com que o Brasil volte para as mãos das pessoas de bem. Se não for assim, nós não vamos mudar. Por isso a importância do voto. Exatamente. E os donos... Depois não. Ô, Alan, saiu um monte de... Depois das votações, saiu em vários portais que o Bolsonaro tinha perdido essa eleição. Só que é meio injusto você comparar, porque ele entrou no PL em 2021. O PL é considerado o partido dele, mas mesmo assim todo mundo ainda tem... não é dele, é do Valdemar, etc. Você acha que essa comparação e... O Bolsonaro perdeu essas eleições municipais e a grande briga daqui para frente vai ser centro-direita e direita, porque aí a gente vai cair naquele negócio que o Pavanato veio aqui falar de quem é o direita puro sangue. Direita absoluta. Quem é o direita, quem é o puro sangue. Você acha que 2026 a gente vai, a partir daqui a gente vai começar a ter essa discussão? Bela pergunta. Aliás, a gente já tem essa discussão, né? Os bolsonaristas mais raízes, né? Eles questionam muito o Tarcísio. O Tarcísio não se envolve em pauta ideológica, o Tarcísio não faz determinadas críticas, etc. e tal. É só um bom administrador. É a direita permitida, né? Então a gente já vê isso e evidentemente que o Tarcísio é direita. Eu vejo que o Tarcísio, por exemplo, o governador, ele escolhe esse caminho por uma estratégia. Eu acredito que pautas de costume, as modificações vêm de ocupação de espaços na sociedade, certo, professor Olavo? Claro, né? Então, é ali, né? Você tem todo um sistema judiciário, você tem a educação, você tem associações de classe, você tem universidades, você tem a mídia, e que são instituições muito poderosas. Você não vai conseguir mudar isso com um presidente, né? É ocupação de espaço na sociedade com pessoas pensando de maneira mais conservadora, liberal, enfim, mais à direita, né? Agora, o político ele tem que fazer um bom trabalho na economia e na segurança pública. Eu vejo que esses são os dois principais temas, né? Agora, não vejo o Bolsonaro também como um grande perdedor. O nome dele está aí. É claro que o Tarcísio foi o grande vencedor, porque entrou em campo, patrocinou a campanha do Nunes. O Nunes saiu vitorioso aqui em São Paulo numa eleição muito deixa difícil. Eu falar uma coisa para você. Isso está falando do Tarcísio porque é São Paulo. Sim. E ele estava disputando uma eleição. Ele perdeu aqui. O Tarcísio perdeu em São Paulo. Sim. Ele estava disputando uma eleição com um cara que tinha muita rejeição. O Bolsonaro fez muita prefeitura no Nordeste. Fez aquela lá em Aracaju. Aracaju, lá, a Emília. Lá. Sim. Pô, isso aí a esquerda ganhava há anos lá. E o Bolsonaro fez. Que a imprensa, ela não gosta do Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro. Então, agora,
O PT acabou, foi varrido do Brasil inteiro, mas o Bolsonaro perdeu, é isso que vem na manchete. A manchete vem... Só falam de Fortaleza, só falam de Fortaleza. Perdeu, só fala de Fortaleza. Agora, perdia de todos no segundo turno. Perdia de todos, exatamente. Isso é uma sacanagem. André Fernandes ali é reduto bolsonarista, perdeu, mas perdeu ali por 1%. Milésimos, né? Fez o nome dele, Grêmio, idem, Cuiabá, direita ganhou. Então, eu vejo que o nome do Bolsonaro ainda está muito vivo. É muito forte é o Bolsonaro. Muito forte. O Bolsonaro é o cara que agrega. Entendeu? O Bolsonaro é o cara da direita. Não tem essa conversa. Porque Bolsonaro é o líder. Se ele puder concorrer, se tornar elegível, é um nome sem sombra de dúvidas para 2026. O Bolsonaro é o maior vencedor e ganhador que nós nunca sonhamos em ter na história do Brasil. Ele formou mais de 60 milhões de brasileiros. Ele rodou o Brasil inteiro de maneira incansável. Não teve um dia, eu estou numa lista de transmissão do presidente, é todo dia 4, 5 cidades, todo dia, levando patriotismo, levando as cores verde e amarela. Ele é o maior ganhador de todos. Óbvio que o Tarcísio teve um papel importantíssimo aqui. Lógico, é o nosso líder. E, aliás, para poder falar mal do Tarcísio, a pessoa não deve conhecer bem a política por dentro, porque o Tarcísio é uma das pessoas mais incríveis que nós temos, ou já sonhamos em ter aqui no nosso estado. Mas você tem que pensar também que o Bolsonaro... Se o Bolsonaro... E o Lula não fez isso. Não. O Lula não... Porque o Bolsonaro, quando ele era presidente, ele não fez nome de... Ele nem participou. Lembra que ele não participou da eleição? Sim. Era meio pandemia. Falou, não vou participar, tá ok? Eu não vou fazer nada, tá ok? Esses caras ele começou a fazer agora. Você não criou nomes fortes. O Bolsonaro não criou nomes fortes. E o Lula também não criou nenhum nome forte para a próxima. Para agora, você diz nessa. Não, o Lula não fez. O Lula não veio para São Paulo. Que ele teve que apoiar o Lula fez um Samidana, nem votar ele votou. Sim. Então, nem veio para cá. Nem veio. Nem votou. Caiu do banheiro. Meteu atestado. Caiu no banheiro, meteu atestado. É um direito do cidadão. Mas posso dar uma notícia boa? Posso dar uma notícia maravilhosa? Claro. Ontem, né, no domingo, nós tivemos 4 invasões de propriedade privada por grupos de esquerda. Imaginem, isso já estava organizado e aconteceu após as eleições. Imaginem se o Boulos tivesse eleito. Eu queria aqui agradecer ao Coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao Derrite, nosso secretário, ao governador Tarcísio, que foram lá e recuperaram essas propriedades. Tiraram os invasores de maneira gentil, educada, mas não permitiram no nosso Estado esse tipo de ação. O Comando-Geral da Polícia Militar é um orgulho pra gente. Esses homens têm que ser valorizados. A gente precisa valorizar as pessoas que protegem o cidadão de bem, que protegem o empresário que protege a propriedade privada. A gente não pode perder isso porque acabou a democracia. E aqui em São Paulo, você não vai vender mais nada, Boulos. Boa. Vou invadir o seu coração. Posso falar uma coisa? O vice... Esse vice era o cara do CEAGESP. Sim. Esse cara, ele deu uma comida. Foi. Comida de rabo. Atenção, você de São Paulo. Preste atenção. Maravilhoso. No vice do Nunes. Esse cara é bom. Ele era do CEAGESP. Esse cara... Ele acabou. Ele acabou com a máfia do CEAGESP. Esse cara é bom. Ele é o vice-prefeito. Olha, eu conheço bastante o Coronel Melo. Eu conheço bastante o Coronel Melo. É uma das pessoas que eu conheço que mais tem princípios e valores. Ele é um trator trabalhando, ele é sério. Quando ele entrou no Ceasa, se eu não me engano, eu tenho medo de errar, mas acho que é isso, tá? Depois a gente confere. O Ceasa devia mais de 40 milhões de reais. Estava totalmente tomado pelo crime organizado. Tinha prostituição infantil, tráfico de drogas lá dentro. Ele limpou aquilo ali. Ele teve peito, teve culhão de tomar as ações que tinham que ser tomadas. Então aqui, parabéns ao nosso vice-prefeito de São Paulo, o Coronel Melo. Isso, o Coronel, ele teve aqui. Teve, muito Lembra bom. Que ele ligou? Ele deu uma puta escovada. Ele deu uma puta escovada. Não, ele é brabo. Senador. Deixa eu fazer uma pergunta pro Gani, que estavam falando do Tarcísio. O Tarcísio agora, né, foi convidado para ir para o PL do Jair Messias Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, mas ele segue no Republicanos. Isso era uma promessa dele depois, né, de entrar no governo. O que você acha dessa movimentação, da briga pelo Tarcísio? A gente já viu também que a turma tá querendo muito o nome dele. Eu vejo que ele não tem muito incentivo para ir para o PL, porque no PL ele seria mais um, ele não teria o protagonismo que ele tem no Republicanos. O PL você tem
o Bolsonaro. No Republicanos, que foi o partido que mais cresceu em número de prefeituras em relação a 2020 e ainda pode fazer o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, a força do Republicanos cresceu, se tornou um partido grande, né? Um partido expressivo, um partido forte, e o Tarcísio hoje é a principal figura dentro do Republicanos, então ele vai querer continuar jogando nesse time onde ele tem mais estrela e mais protagonismo. Então, mas você acha que o Tarcísio pode subir no salto? Acho porque difícil. Isso, porque a vaidade é difícil. Você sabe que a vaidade é o pecado. No direto ao ponto, a gente fez essa pergunta para ele, se ele sairia a presidente, ele disse que não. Não sai e continua governo do Estado, provavelmente reeleição. Eu convivo muito com o Tarcísio. Ele não mudou nada do dia que ele foi eleito para antes da eleição. Nada. Da mesma maneira que ele não mudou nada quando ele entrou para ser ministro do governo Bolsonaro. Eu não creio que o Tarcísio tenha vaidade. Ele é muito preocupado com a entrega de resultado. Isso é muito claro para ele. A vaidade do Tarcísio é zero. Zero, zero. E foi corajoso, né? Vamos falar a verdade. Porque ele se posicionou realmente no apoio com o Nunes. Mas homens de coragem tomam posição. Mesmo que eles errem. Sim. Você tem que tomar posição. Agora, você fica em cima do muro, indo conforme vai o vento, bateu o vento, você vai para um lado ou para o outro. Então, eu acredito quem é a turma do Marçal aí? Pra gente marcar aqui. Vamos anotar os nomes. Vamos anotar os nomes agora. Lista de Schindler. Vamos lá. Rogério M, põe. Não, tem mais o M de Morgado aí. O Salles foi, né? O Salles foi. O Cleitinho também. Mas o Salles o Sabará, que ele tava bravo. O Sabará trabalhou com ele. O Sabará eu encontrei outro dia o Sabará aqui na 9 de julho. Tomou um monte de esfrega. Ele trabalhou com o Marçal. Foi uma aventura, né? Você acha que foi uma aventura? Mas foi um agente. Eu acho que foi bem sucedido. O Cleitinho, o senador Cleitinho também. Agora vai crucificar o cara? Vocês estão malucos. Mas o Marçal começou a passar do ponto. Ele começou bem, a estratégia dele foi indo bem. Aí na cadeirada ele começou a passar do ponto. Aí foi ambulância. Não, mas pera lá, né? pera lá. Aí pera lá. Aí subiu. Não, eu acho aí que falou, é o seguinte, sou o dono do mundo, o rei do Eu gado. acho que é o seguinte, a gente pode aqui, né, encher o saco do candidato. Mas você nunca pode encher o saco do eleitor. De quem você vota. Porque votar é uma esperança que você vota. Ou você vota por medo, ou você vota por esperança. O cara que foi votar no Marçal, ele foi por uma esperança. Ele falou, esse cara é um cara que eu vou votar por a minha esperança. Sei lá, quero mudar. No Marçal. Como muita gente foi votar anti-PT, que não gosta do corpo, foi lá. Então esse cara, a gente tem que respeitar o eleitor. O candidato você pode espinafrar ele. Mas o candidato... Isso. Mas tem uma questão que é fidelidade. Fidelidade é uma coisa importante. Não, mas o brasileiro, ele tem isso. Por causa do Judas. O eleitor não tem fidelidade. Ele não aceita um Você Judas. está falando do eleitor simples. O eleitor, concordo. Agora, quem se elegeu com a bandeira do presidente Jair Bolsonaro e ficar fazendo campanha para o candidato que não é o dele, por detrás... Você está falando do Salles. Não tô. Eu tô falando aqui, eu tô falando em tese, tá? Eu tô representando em tese. E aí vai servir para quem tiver que servir. Eu acho que quando você tem uma bandeira política, um caminho político e tem uma pessoa que te deu a mão e que te colocou... Eu, por exemplo, eu tenho que agradecer a minha eleição ao presidente Jair Bolsonaro. Tá bom. Eu fiz muito pelo Brasil. Eu subi em caminhão, eu dei a cara para bater, eu fiz vídeo, eu fui para Brasília, mas eu me elegi com a quantidade de votos que eu tive por conta do presidente. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso e não ser fiel a tudo que ele fez por mim no passado. É importante esse reconhecimento. Esse negócio de não reconhecer as pessoas, depois de um tempo, assim, você perde a sua credibilidade, porque você não pode deixar de estender a mão para quem estender a mão para você. Esse é meu ponto de vista. Agora, então, o eleitor, não tenha dúvida. Então você acha que o Nicolas, a análise que ele fez no vídeo dele, que inclusive gerou um outro vídeo do Malafaia, ele está errado, então? Eu não acho que ele está errado. O Nicolas é um dos grandes nomes que nós temos no país. É um menino maravilhoso, de ouro, que eu tenho dentro do meu coração. Gente boa também. Gente fina. Aliás, eu acho que um dos políticos que eu mais admiro no Brasil hoje é o Nicolas. Mas eu acredito que a maturidade, e eu também sou imaturo ainda, tá? Essa maturidade que a gente vem criando faz com que a gente, ao longo do processo, comece a ter posturas com mais cuidado, mais cuidadosas. Eu não acho de maneira nenhuma que faltou integridade para o Nicolas ou para outros candidatos. Eu acho que faltou maturidade de entender que a força que a direita tem é a união. Se a gente não tiver de mãos dadas, você não consegue chegar no objetivo final. Um time de futebol que não é unido ganha campeonato?
Então nós temos que parar com isso. Mas eu discordo, não foi oportunidade não. Achei o vídeo dele análise bem firme e verdadeira. Mas tem briga em público. Os oportunistas, né? Não, e a direita briga em público. Esse que é o problema. Mas não tá unida. Não tá. Não tá unida. Mas eu vejo o seguinte, se o Marçal realmente estivesse preocupado com a direita, não teria dado palanque pro Boulos. Mas ele chamou os dois, pô. Não, mas aí, Morgado, deixa eu fazer uma pergunta. Ele chamou os dois pra se promover, né? Eu queria colocar um ponto aqui. Quando você tem integridade, você pensa, sente e fala a mesma coisa. Sim. O Marçal chamou o Boulos de cheirador de aspirador de pó. Sim. Olha a loucura. Ele atacou a família do Ricardo Nunes. Um cara que está casado há quase 28 anos com a mesma mulher, onde naquele encontro estavam os filhos, os netos e a esposa dele. Pô, foi uma loucura que aconteceu. E aí a pessoa pega e vai numa live dele? Que falta de caráter. Eu não iria nunca numa live dele. E o Boulos foi porque também, no meu ponto de vista, não tem caráter. Por isso que ele foi. E o Ricardo, tendo caráter, não vai se sujeitar a uma situação dessa. Eu não iria nunca. Então, assim, eu bato palmas pro Ricardo Nunes não ter ido. Infelizmente, a gente sabe que o Marçal não tem sentido o que ele fez. E a minha crítica ao Marçal é a seguinte: ele colocou em risco a Prefeitura de São Paulo. Vamos supor que o Boulos tivesse ganhado. Mas ele está pensando não na direita, não em valores conservadores, liberais. Ele está pensando nele como candidato a 2026. Eu acho que ele não queria ser prefeito. Isso não é ser de direita. Isso não é ser de direita. No final das contas, depois de tudo que aconteceu, eu também acho que ele não quis ser prefeito. Ele só... Não é não. É que... Bom, é isso. Fala aí, Sami, o que você tinha pra falar? Do quê? Que tem gente arrependida. Tem. Não é arrependimento, é a análise que você vê. Porque, como o Emílio falou, o eleitor ele não tem que ter fidelidade com ninguém, não. E a análise do Nicolas eu achei muito pertinente e a galera que votou no Marçal foi pensando exatamente no que o Nicolas falou no vídeo dele e que foi achincalhado. Você falou de união da direita, não deviam achincalhar o Nicolas, porque a visão dele é a visão de 1.700.000 eleitores aí também. Bom, nós estamos aqui para achincalhar todos. Aqui a gente não respeita ninguém. Sem critério. Nós não temos não respeitamos nenhum. Levanta um nome aí que a gente achincalha agora. Estamos aqui para achincalhar. Vamos achincalhar todo mundo. O Marçal, o Nunes, seu baleia. Então é o menos seguinte, o Tomé, que é gente boa. O Tomé doce. Exatamente. O Tomé é um cara que tem... trouxe doce pra mim. O Tomé, ele tem valores. O Tomé são pessoas que a gente conhece. Sim. É lógico que a gente íntegro, tá aqui educado, gente próximo dessas pessoas, muitos que entraram, o próprio a Zoe, tudo gente bacana, tudo gente, né, que trabalhou aqui com a gente, estão lá agora. Tomara que façam uma boa gestão, né? Legislatura, não é isso? Chama. É uma legislatura. Que trabalhem. Que façam o que prometeram. É isso aí. Boa. Então, Acabou, mas o programa é altíssimo nível. São de especialistas. O Alan, inclusive, quer mandar um beijo pra namorada. Fazer o fechamento do programa. Então vamos lá. Agora Tomé Abduch vai falar. Ô, Tomé. Vai acabar depois? Vai. Não, você vai? Eu tenho um merchanzinho aqui, mas pode falar. Eu queria falar para o povo de São Paulo que nós conseguimos livrar a nossa cidade do invasor de propriedade privada e que a nossa bandeira jamais será vermelha. Chupa, Boulos. Aí eu achei agressivo. Então não precisava. O chupa. Um pouco agressivo. Eu achei Alan, obrigado, Alan. Obrigadíssimo. Foi show de bola. Obrigado por você ter vindo. Valeu.